Bom dia, irmão e irmã. Vamos começar com mais uma escola dominical, com a graça de nosso Senhor, o Altíssimo, né? Yahu. De Jesus, né? Yeshua. E do Espírito Santo, o Arhakadosh. Hoje vamos tratar de alguns temas mais livres. Vamos pegar lá João 4,13 para começar, né? João 4,13. Jesus é questionado, né, sobre a questão de um poço, né? Aqui está ali no 11. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pagar tua água e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Isso a mulher perguntou para Jesus aqui, né? Então Jesus respondeu, afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber a água da que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. É óbvio que aqui não está falando em sentido literal nenhum, né? Totalmente simbólico, né? A água é a gnosis, é a experiência divina, né? Direta com Cristo, né? Não é com Jesus histórico, né? Não é só essa mulher que recebeu a água de Jesus, não. É nós com o Cristo cósmico, Cristo interno, né? Nós temos essa experiência direta com esse princípio cósmico, né? Então Cristo, ele não dá essa água da gnose, né? Essa água de sabedoria, de um conhecimento espiritual, e não só conhecimento, mas experiência, né? Porque o conhecimento intelectual ele é limitado, assim como é emocional, né? Mas quando a gente fala aqui de conhecimento espiritual, né? Essa experiência mística é diferente, né? Então é nesse sentido muito mais elevado e muito mais do que religião cristã também, né? Ah, mas eu frequento a igreja, eu vou bater palma, eu vou ouvir o pastor, eu vou ouvir o padre. Não, aqui você fala de uma água espiritual direto de Cristo, né? Então você vai ter esse contato direto com Cristo, né? E também não é só ler o texto, né? Ah, mas eu vou orar sobre o texto e ficar repetindo que nem papagaio. Não, não é isso que você faz, né? Tá, vamos lá para Salmos 139, 12. Salmos, para quem não sabe, está bem no meio da Bíblia, né? É o maior livro aí da Bíblia, né? E ele, em hebraico, é Terrilim, né? Terrilim, né? Ele tem outro nome. Salmo é uma tradução nossa aí que a gente meio mudou, né? O original é Terrilim. 139, 12. Constatarei. Vamos começar no 11. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as águas mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Para o Senhor, né? Porque para Deus não tem opositor, não tem quem seja maior ou igual a Deus, né? Nós não somos maniqueístas, né? Nosso Senhor, ele é absoluto, né? Deus eterno é absoluto. Então Deus, ele criou tudo, né? Ele criou tanto a luz quanto as trevas, né? Ele é o Criador. O homem sim tem que fazer a opção, né? Pela luz e não pelas trevas. O homem tem que fazer a opção pela árvore da vida e não a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tem que fazer a opção ao mundo espiritual de um lado, não do outro lado, né? Do lado do mal, né? O que eu vejo a confusão é que assim as pessoas elas colocam uma força igual ou maior do que a Deus e de repente descobrem Deus. Não é assim que funciona, não tem nada fora de Deus, né? E tanto é que com o Messias, por exemplo, a morte desaparece, né? Nós vemos a ressurreição. E nós temos imagem e semelhança de Deus. Nós somos esse é resultado de duas forças. Uma força se chama imagem, outra força se chama semelhança. Não quer dizer nada com
com figuras, nem com fotografia, nem com nada disso, né? Porque nós somos, a certo nível, nós reproduzimos aquelas letras que formam o nome santo de Deus, né? Esse nome que no fim dos tempos será igual ao Criador, né? Então ele está um pouco mudado, mas no final ele chega nesse nível de amor ou de caridade, né? Onde Binah, né, aquela esfera do paraíso, o nosso jardim do Éden, da Cabala, ele vai ser acessível, né? Nós vamos chegar, vai ser unido com Malhut, né? Nós vamos fazer um plano só, né? Então esse que é o nível aí da nossa transformação espiritual, de níveis espirituais. É a mesma coisa que ali do poço, né? A gente falou, são níveis que essas águas percorrem, né? Que essa nascente percorre, que essa água que a gente encontra espiritual percorre. Não quer se dizer um poço de água, não quer dizer nada disso literal, né? Não tem nada literal aqui, né? Está bem claro, assim, até o próprio texto já leva a crer, a própria linguagem um pouco poética, né, que não é literal. Outro sentido da Bíblia é sempre cuidar com figuras, né, de linguagem, com os estilos literários, né? Tem muito mito, poesia, tem alegoria, tem vários estilos literários na Bíblia. Então, ler toda a Bíblia como se fosse história, né? Ficar descobrindo através da arqueologia, tentar, né? É uma grande confusão. Tem muita coisa ali que é simplesmente poética ou mitológica ou alegórica, né? Então, são esses detalhes aí que eu sempre reforço aí nos meus livros. Bíblia e misticismo, Bíblia e cabala, Bíblia e tradição oral, Bíblia esotérica, né? Os 5, 6 livros que eu já escrevi, que eu sempre reforço isso, que não é o texto, né? A situação espiritual é muito além disso. Aqui eu citei a questão das trevas e luz, tá lá no Zohar, né? Que é o livro de Cabala. Cabala escrita, né? Cabala escrita através do Zohar. Também, quando vier o Messias, não existirão pobres, né? A gente viu que isso não aconteceu só na primeira vinda, vai ter que ter a segunda, né, de Jesus, né? Porque pobres ainda existem, né? Mas esses pobres aqui, o conceito da Cabala é assim, são aqueles que não fazem caridade, né? Não dão esmola, não ajudam os pobres. O pobre é o que não ajuda o pobre, ó. Não é simplesmente ser pobre porque não tem dinheiro, né? Porque hoje eu vejo grupos espirituais, religiões, falando, não, você é pobre e você tá com o diabo, né? O diabólico estava te dominando. Agora que você mudou de status social, você está abençoado, você está no Senhor, está em Jesus Cristo. Não é assim que funciona, né? Então, tanto é que muitos procuravam Cristo para cura, eles não queriam saber de dinheiro, né? Até muito pelo contrário, o Yeshua falava assim, dá tudo que você tem e me siga, né? Se livra desses bens. Não é que tinha que ser pobre oficialmente, tinha que ser desapegado, porque o mundo espiritual, ele requer que nós nos desapeguemos desse mundo, que é o mundo dos arcontes, é um mundo material, ele é um pouco ilusório, né? Incluindo seus bens, suas propriedades, incluindo riquezas também, né? Até no livro de Tomé, no Evangelho de Tomé, né, que dizem que é apócrifo, mas é anterior até ao Marcos aqui, que dizem que é o primeiro da Bíblia, né? O Tomé, ele fala que bendito, né, a questão da riqueza e poder era duas situações a se livrar mesmo, né, a superar. Né, maldito que fica, né, preso com riqueza, com poder. Né, isso Jesus ali está falando, então... E fora outros ensinos que tem vários escritos aí, né? Entre aspas, apócrifos, né? Porque na verdade só não está na Bíblia, mas a gente vê claramente, né, por texto e analogia, que é Jesus mesmo. Né? Então a situação é toda essa, né? Mas desde o começo lá que a gente falou, né, do poço, né? Então o que é luz? Luz é pureza. Pureza de intenção, amor ao próximo. O que é treva? Treva é egoísmo, é impureza. Né? Então, resuma isso. Então, se nós não trabalharmos esse nosso ego, né? Esse nosso caminho, esse nosso livre-arbítrio, pouco adianta, né, a gente ficar frequentando X ou Y ou fazendo X ou Y coisas. Nós temos que ter essa escolha, né, pela luz, pelo Criador, pelo Senhor, né, pelo Criador. Né? Então... não é uma situação, por exemplo, de eu simplesmente superar meu problema anterior porque o diabo ou Satanás estava dominando e agora eu estou no Senhor Jesus Cristo. Né? Não é isso. Né? A gente tem que
inclusive de dentro, né? Nós temos que manifestar essa luz do Criador, né? Esse é amor ao próximo, né? Porque senão a gente vai começar a ver inimigo nos nossos irmãos, vamos começar a perseguir irmãos, e isso é falta de caridade e é treva, né? Então é ódio ao próximo. Valeu, pessoal!